Bom? Bom? Então, para contextualizar, a gente está fazendo uma série independente sobre o folclore. E o tema de hoje é por que o nosso folclore está morrendo. Bem dramático, né? É. Quando a gente começou a fazer a série, assim, muito antes de virar a série que a gente tá fazendo hoje, isso no ano passado ainda, a gente percebeu quão difícil era achar material sobre o nosso folclore, assim. Hoje que a gente tá com umas pesquisas um pouco mais profundas, a gente até consegue achar um livro ou uma coisa assim, mas se você for pesquisar na internet, assim mesmo, às vezes você acha muito mais conteúdo, por exemplo, em bestiário, do pessoal que faz RPG, eles querem ter as lendas ali do folclore, umas descrições bem pequenas. Tem lenda que é tipo, a descrição é 2 linhas, assim, por exemplo. E principalmente no YouTube, a única coisa que você acha, quando você acha, é tipo vídeo de inteligência artificial falando Sim. sobre a lenda com umas criaturas nada a ver que a inteligência criou ali. Então, a gente quis falar sobre esse tema porque a gente vê como tem se perdido o nosso folclore, como ele tem, digamos assim, perdido bastante força, principalmente nas cidades grandes, assim. No interior eu acho que ainda é bastante forte, assim, mas cara, por exemplo, a gente não conhece nada das lendas que a gente tá vendo, assim. A gente tá indo atrás de lendas mais pouco faladas, né? Então a gente vai falar de bem poucos do folclore que todo mundo conhece, né? Que tipo, sei lá, a Cuca, o Saci. Mais desse folclore mais desconhecido, assim, né? É que se você for parar pra pensar, assim, fechar os olhos e pensar em uma lenda, entendeu? Se não for a Cuca, o Curupira, o Saci, a Tríade e outros, assim, tipo Yara, assim, os mais conhecidos, o que você realmente sabe do folclore, assim? Que seja da sua cidade, da sua região. Tem alguma lenda específica que você conhece, que você sabe que é regional da sua região, que não são esses super famosos, sabe? Então, a gente sentiu, um passarinho, a gente sentiu muito que, quando a gente tava pesquisando, assim, que realmente, tirando esses grandes nomes do folclore, essas celebridades, a gente não conhece mesmo muito os seres, né, e as lendas. Dizendo assim, do Paraná, assim, tem muito pouco material, assim, eu queria buscar lendas, tipo, específicas daqui pra gente ter um pouco de regionalismo, assim, também, trazer uma coisa ou outra. Lógico, a gente tá trazendo do Brasil todo, mas, cara, eu não acho material na internet. Tipo, eu acho que deve ter talvez alguns materiais, tipo, de pesquisa acadêmica que eu não encontrei, assim. Mas o que eu achei, assim, que falava de lendas mesmo, era, tipo, um compilado de desenhos infantis, assim, que foi feito, tipo, sei lá, numa escola, provavelmente. E que daí ele falava bem pouquinho sobre as lendas, e daí eu pesquisei essas lendas, e cara, você acha, tipo, 3 linhas falando sobre elas, assim, é realmente muito pouco desenvolvido. Principalmente essa parte até mais assustadora, assim, do folclore, né? Então, às vezes, quando a gente acha um livro, cara, é um livro ali infantil, então, tipo, as criaturas são fofas, né? Então, o que perde o propósito ali das criaturas. Até, por exemplo, quando a gente tem uma representação maior, assim, por exemplo, Cidade Invisível, assim, tipo, tem um conceito diferente que os bichos, eles são pessoas ali, né? Tipo, eles não... Tipo, a Cuca não é um jacaré que come crianças, mas o que... tranquilo também, mas falta, tipo, representação mais assim, mais assustadoras também, mas como, tipo, foi pensado até que a pira era, tipo, assustar crianças, né, do folclore, né, que a maioria dos pais conta, tipo, pra criança não ir sozinha na mata à noite, pra ela ir dormir cedo. A gente acha muito pouco material sobre isso. O que a gente sentiu muito com as pesquisas foi que, assim, tem lugares, momentos específicos que a gente ainda tem essa preservação, né, da cultura. Então a gente tem ainda, de certa forma, uma cultura oral de passar essas histórias de geração para geração ainda forte em alguns lugares, né, principalmente no interior. A gente tem alguns livros, a gente tem algumas coisas, mas quando a gente vai olhar para a cultura de massa, assim, para grandes produções, né, para filme, para série, enfim, coisas que, ou até coisas que sejam mais fáceis de achar na internet, assim, pensa assim, uma pessoa aleatória vai querer pesquisar, assim, achar fácil, assim, sem ter que fazer muito esforço, sem ter que ir para uma biblioteca pública, né, você não vai achar muitas coisas, assim, e isso não é muito explorado hoje em dia. Até coisas regionais que são fortes, assim, então, por exemplo, a gente pesquisou no Amazonas, tem uma coisa chamada Ritual Kupenjap, né, que é de uma lenda indígena. E é muito foda, sabe? Tipo, o pessoal, ele faz encenações musicais, assim, ele faz construções dos seres, assim, como se fosse no carnaval, assim, com show. Cara, incrível, e tipo, eu nunca ouvi falar na minha vida toda até agora que eu tava especificamente pesquisando sobre lendas do folclore, sabe? Tipo, é uma coisa incrível. Até as carrancas do Rio São Francisco, que são tipo uns bichos fake que você coloca na frente do teu barco, assim, pra afastar coisas ruins. Você fica aquilo, cara, que coisa foda, que coisa muito foda. Porque ninguém está falando sobre isso. Exatamente, então a gente fala, às vezes o pessoal fala muito de viralatismo, assim. De fato, um pouco até mas é muito sobre, tipo, o que chega até você, sabe? Tipo...
não dá pra dizer também que o brasileiro é culpado que ele não vai pesquisar sobre as carrancas do Rio São Francisco quando ele chega do trabalho todo zoado à noite e depois pegar 2 horas de transporte público, sabe? Porque ele chega ao que tem a produção estrangeira, né? Então, tipo, tem, por exemplo, muito anime, né? Que hoje em dia o pessoal tá assistindo mais, assim, que fala sobre os yokais ali, especificamente, que a gente tá Que são seres do folclore japonês, né? E daí o pessoal fica, nossa, que foda isso aqui, muito legal essa arte, muito legal essa cultura, mas a gente tem coisa muito foda aqui no Brasil também, e que simplesmente não é explorado, não é feito ali uma produção audiovisual sobre, não chega até as pessoas, não chega de uma forma até mais, digamos, mais pop, uma coisa mais tipo de mais massificada, assim, né? Às vezes o pessoal faz umas coisas mais conceitual, assim, daí não é Não pro alcança, público, né, o público maior, verdade. assim, público maior brasileiro. E a gente sente muita falta disso. A gente até se animou com a nossa própria série, porque querendo ou não, uma forma da gente popularizar também o folclore, tipo, trazer ele mais acessível, entregar para as pessoas, assim, de fato, mas é muito sobre isso também, né? Tipo, pô, é realmente um viralatismo ali, ou é só, na verdade, uma falta de opção que tem, sabe? Como que eu não chego em casa e não tenho, pô, uma série sobre, sabe, a Cuca ali correndo atrás de crianças, entendeu? O jacarezão. Pô, seria muito foda se tivesse isso, mas não é explorado, não chega até a gente, e a gente precisa de entretenimento, né? Tipo, pô, é aquela coisa, você chega cansado, assim, então é o que tem pra consumir também, né? Então acho que esse é um problema. E é muito legal a gente ver que quando a gente que é brasileiro, né, a gente sabe que tem muitas coisas legais no Brasil. Por mais que a gente não veja muito na mídia sendo explorada e tal, normalmente a gente conhece uma coisa ou outra que é muito nossa, que a gente gosta, nem que seja uma tradição específica da sua cidade, né, alguma coisa que você viu quando você era criança, alguma lenda que seja, né, mas como isso não é muito explorado pela cultura geral, assim, na mídia e tudo mais, né, acaba ficando que cada lugarzinho tem uma coisinha muito legal, específica, que fica escondida ali de todo o resto do país, às vezes até da cidade do lado, as pessoas não sabem. E por mais que seja importante que tenha essa coisa de onde que vieram essas coisas, né, tudo tem um contexto, né, também é triste que a gente não tenha esse conhecimento, né? Então a gente acaba não conhecendo muito da nossa própria cultura, das nossas próprias tradições, também não consegue ver muitos paralelos que podem ter entre essas tradições, né? Porque querendo ou não, tudo é Brasil, no fim das contas, né? E daí, como a gente também não vê isso na nossa mídia de uma forma legal, uma forma fantasiosa, mostrar, nossa, que legal isso daqui que a gente tem, né? Como é que a gente vai olhar e falar, nossa, realmente, a gente é muito foda, entendeu? Porque você vai ver, que seja o exemplo dos yokais do Japão, né? Você vai ver nos animes, os yokais são muito legais, tem um monte de herói que tem o poder de yokai, tem os yokais, sei lá, batendo nas pessoas, matando pessoas ou ajudando as pessoas, tem um monte de tipo de apresentação, então tem umas que são mais fiéis às lendas, tem outras que são 100% viajadas, né? E você vê que até aqui no Brasil, que tipo, é longuíssimo do Japão, não tem tanta relação assim, tem gente que conhece mais yokais japoneses do que conhece seres do folclore do Brasil. Se você for tirar esses famosos aí, a pessoa vai conhecer um monte de yokai lá do Japão e não vai saber muito dos que tem aqui, né? E não é porque os daqui são menos legais do que os que tem lá, mas é porque a forma que é apresentado, né, eles colocaram de uma forma tão interessante na mídia deles que chegou a atingir até outros países, né? Então, às vezes eu acho que a gente conhece até cultura de outros países, né, do folclore de outros lugares, assim, tipo, a gente conhece duende, a gente conhece os negócios do Halloween, mas a gente isso não... sem contar, tipo, o potencial de exportar isso também, né? exatamente, A gente não pode falar né? isso, porque há um tempo atrás, eu não sei se é realmente verdade ou não essa pesquisa que eu vi, mas, por exemplo, a Coreia do Sul, para cada dólar que o governo da Coreia do Sul ele investia na cultura para ser exportado, né, essas séries, dorama, música, K-pop, essas coisas, retornava $6, né? Então, tipo, é um potencial até de indústria que o Brasil desperdiça demais, assim, desperdiça demais, até por região, cada região pode ter um negócio único, assim, o Nordeste, tipo, só de cultura no Nordeste, não é à toa que, tipo, as produtoras querem filmar lá, porque, tipo, pô, tem só muita coisa, você né? filma lá já tá bom, sabe, tipo, tem um monte de coisa única, tem um monte de coisa especial, mas, tipo, interior de Minas, região amazônica, região do Pantanal, aqui no Sul também, Paraná, Rio Grande do Sul, tem um monte de coisa específica, assim, em cada região que, pô, tem um potencial enorme, assim, de virar cultura pro brasileiro. E também pra fora, né? Exatamente, você chegar em casa e ver aquela série brasileira foda, assim, sabe? Tipo, que é um potencial desperdiçado também do nosso folclore, né? Então, especificamente que a gente tá falando. E também ver que a importância do folclore, né, da gente conhecer e conhecer o nosso folclore também, porque ele conta muito da nossa história como população mesmo, né? Então muitas lendas vieram da mistura da galera que veio de migração pra cá, com a cultura indígena, e daí dependendo da região que foi, isso foi uma coisa totalmente diferente. Então é legal também a gente ter esse conhecimento, porque conhecer o folclore é conhecer a nossa história, né?
Então é muito triste que isso acabou se perdendo muito, assim, sabe? Então você vai ver nas escolas, tirando cuca, lobisomem e tal, é difícil que tenha alguma coisa muito além disso, né? E às vezes quando você vai ver que seja um desenho animado, folclore, normalmente é muito infantil e, tipo, não que isso seja ruim, mas é ruim que a única opção que a gente tem é isso e que não vai ter uma que represente a parte mais assustadora, que realmente é a essência de muitas lendas, né? É que país do mundo que tem gente de todo mundo, né? Então, tipo, de toda a região do planeta tem gente que tá aqui no Brasil. E tão misturada, né? E mistura essa cultura e preserva a cultura e troca uma coisa com a outra, assim. O Brasil realmente, ele é muito foda nesse sentido, assim, mas a gente desperdiça demais esse potencial também, né? Então, até uma forma da gente fazer essa série também é uma forma da gente querer trazer isso, né? Sim. E até exportar isso também, né? Tipo, mostrar pra quem tá fora também mais da nossa cultura, né? Então, os sketches não são só, tipo, as pequenas lendas que a gente quer fazer, né? Tipo, a gente quer, logicamente, evoluir ele, fazer coisas mais complexas, investir em outras mídias, assim. Então, é um pouco isso, né? Ah, não, com certeza, né? Porque eu acho que às vezes a gente, quando pensa em fazer filme aqui no Brasil, a gente pensa muito, fazer o filme, copiar os blockbusters dos Estados Unidos, ou fazer, sei lá, um negócio que já tem, sendo que a gente já tem muita coisa legal, né? Então, é mais a gente virar, olhar pra cá e tentar fazer alguma coisa nossa mesmo, assim. Nem que seja pra gente mesmo, né? Baseado em tudo que a gente falou, assim, também dessa falta de aproveitamento, falta também muito registros, assim. Como eu falei, às vezes tem um livro infantil, às vezes tem uma página no bestiário, mas muito... Às vezes tem uma coisa acadêmica. A gente tem uma coisa acadêmica, às vezes você só vai conseguir ouvir uma lenda específica se você for pro interior e achar uma pessoa de idade e perguntar pra ela. Então, o folclore, de modo geral, essa cultura mais popular brasileira, é bastante difícil de conseguir material sobre, é bastante difícil da gente conseguir ir atrás. Não significa que está morrendo, né? De certa forma está um pouco morrendo, porque as cidades, as capitais estão crescendo, nas capitais não tem tanta tradição oral, e no interior, querendo ou não, a população vem diminuindo também, vem perdendo essa tradição. E tem a modernização ali também, vai chegando, as pessoas vão vendo outras coisas. Exatamente, então a modernização vai chegando, também vai fazendo se perder. E a forma que a gente tem de tentar ajudar com isso é registrar essas lendas, o que a gente pode registrar na nossa série, né? Então, lógico, a gente criou o nosso próprio universo, então as lendas elas são um pouco diferentes na nossa série, mas é uma forma de registro, né? Então, o folclore é um pouco diferente em cada estado, né? Então, cada um cria a sua versão de lendas. É isso que a gente quer tentar trazer, assim. E pensar pra você que tá tentando produzir, que quer produzir também, de pensar sobre isso, sabe? Tipo, poxa, falta coisa, assim, brasileira mesmo. Então, talvez aquela sua ideia que você queira tentar, vale a pena tentar levar pra frente também, né? Tanto pra você viver disso, mas tanto também pra ajudar a própria nossa cultura a, enfim, ser mais conhecida, ser exportada também. Ah, não, com certeza, né? Afinal, ninguém melhor do que nós mesmos para falarmos sobre a nossa própria cultura, né? Então, é isso daí. É isso aí. E se você gosta do nosso trabalho, você pode apoiar a gente com 5 no nosso Apoia-se. Então, a gente agradece demais pra gente, de vez em quando, aí comprar uma pizza pra nós comer. Nada a ver, a gente vai gastar tudo em sumo. É verdade. A gente vai comprar tudo em sumo. Uma vez por mês, não, brincadeira. Então, com R$5 você já consegue ajudar a gente a crescer, a registrar mais lendas do folclore e a continuar trabalhando e continuar vivendo disso também. Então, é isso. Muito obrigado pela atenção.